Bauru e região, apresentado por Felipe Cavalieri. Oferecimento: TED Marketing, a agência dos pequenos negócios. Está começando. Fala galera, beleza? Começando mais um TEDcast aqui na área, sempre entrevistando pessoas importantes da nossa cidade, empresários e microempresas, empresas também de grande porte. Você que tem interesse em fazer uma entrevista aqui no TEDcast, o espaço está sempre aberto para você no YouTube, no Spotify, para você entrar em contato com a gente. Vou fazer aqui, antes de apresentar o nosso convidado, informar vocês sobre uma ferramenta maravilhosa que a gente está lançando e que é patrocinadora aqui do TEDcast, que é o TED Chat. O TED Chat, que é essa ferramenta revolucionária que a gente está trazendo para o mercado agora em 2025. O TED Chat é uma ferramenta que está ligada no seu WhatsApp, no WhatsApp da sua empresa, e que automatiza totalmente o atendimento. Então você pode atender toda aquela fila de clientes em segundos com essa ferramenta. Não é um chatbot, tá? Isso aqui é inteligência artificial conversando com o seu cliente. Então você vai zerar a tua fila de atendimentos lá com um clone seu. Essa é a proposta. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre esse serviço, sobre o TED Chat, entre em contato com a gente ou acesse o site www.tedchat.com.br. Vou falar aqui agora com o doutor Thiago Viana, que deu o prazer da sua presença aqui hoje. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Felipe. E espero contribuir aí à altura, né, nesse podcast. Legal. O Thiago, que é médico nutrólogo aqui da cidade de Bauru, inaugurou recentemente uma clínica aqui na cidade, é isso, doutor? Isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória desse profissional, que é bastante requisitado nos dias de hoje, né? Inclusive, acho que eu vou precisar fazer uma consulta lá com ele, porque já estão uns quilinhos, vou casar, tem que perder uns quilinhos. Então, vamos conhecer um pouquinho do Dr. Thiago. Thiago, por favor, fica à vontade para falar um pouquinho da sua trajetória. Perfeito. O nosso instituto, relativamente, começou aí em agosto do ano passado, 2024, né? Mas a gente já tem uma história aí anterior, né? O instituto é novo, mas a história já é um pouco mais antiga, né? Então, só para me apresentar, meu nome é Thiago Viana, eu sou casado com a Tamires, pai do Bruno. Eu me formei no ano de 2010 em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo. A minha formação original, né, primária, foi ortopedia, né? Então eu sou médico ortopedista, especialista de ombro, e durante muito tempo da minha vida, basicamente, eu fiz cirurgias de ombro, né? Então, quando eu vim para Bauru em 2015, né, o meu foco era basicamente a ortopedia, e com o passar dos anos, né, eu fui me apaixonando pelo mundo, né, do emagrecimento, da obesidade. Eu mesmo, né, sofro dessa doença, né, porque a obesidade é uma doença. Então, isso acabou me chamando a atenção, não só pelo meu caso, mas pelos casos dos meus familiares, né? Então, a minha avó faleceu por complicações da obesidade, meu pai é bariátrico. Então, de certa forma, eu senti um chamado para esse lado, né? Eu acabei me especializando nos últimos anos, né, em nutrologia e medicina do esporte, né? Então, hoje, além de ortopedista, eu sou médico nutrólogo, sou médico do esporte. E a gente trouxe para Bauru, né, algo inovador, uma medicina totalmente personalizada, uma medicina de alta precisão, que a gente chama. O que é uma medicina de alta precisão? Você vai passar lá comigo, lá, Felipe, e eu já estou te abençoando com uma consulta já, então a consulta você já ganhou já, tá? Poxa, já tô no lucro aqui nessa entrevista, hein? Isso aí tá gravado, hein, gente? Tem que cobrar depois. Aí é o seguinte, nós vamos oferecer aquilo, né, que você precisa para atingir os seus objetivos, aquilo que vai te trazer saúde, aquilo que vai te trazer longevidade e aquilo que é eficaz, né? Então, o que eu considero eficaz? É aquilo que não só, às vezes, é rápido, mas também é seguro. Não adianta ser rápido e não ser seguro, né? Então, vou dar um exemplo na minha área. Você emagreceu 30 quilos em 3 meses, só que você perdeu 20 quilos de músculo. É um resultado péssimo, né? Por outro lado, você perdeu 30 quilos, só que você perdeu 2 quilos só de músculo. É um resultado bom, só que você demorou 10 anos para chegar nisso. Também é complicado, né? Então, a nossa ideia é a gente juntar tudo aquilo todos os, vamos dizer assim, todos os detalhes, né, para trazer para o paciente esse tratamento de forma eficaz. Isso exige tempo,
Isso exige você ter um conhecimento profundo do paciente, da vida dele, dos hábitos dele. Então, a nossa consulta é uma consulta que dura em torno mais ou menos de 1h30. Né? Por quê? Porque eu preciso entender tudo da sua vida. Então, sabendo de tudo isso, a gente vai fazer um plano terapêutico que é totalmente personalizado. Então, não existe aquilo lá, vamos pegar a mesma fórmula aqui e dar para todo mundo. Né? Você precisa de uma dieta, ó, tá aqui, ó, né? Já tira a dieta. Então, assim, a nossa ideia é fazer algo inovador e personalizado. E muito interessante essa questão da alta performance que o Dr. Thiago comentou aqui, porque a princípio você imagina, quando você ouve assim pelo slogan, né, parece algo destinado ao atleta ou a pessoa que tem um alto rendimento, e não necessariamente, né, doutor? É uma coisa mais personalizada, por isso que o senhor fala usa esse termo. Isso. Quando eu falo da medicina do esporte, né, muita gente pensa assim, pô, ele trata atleta, né? E não, a maior parte dos meus pacientes são pessoas normais, como eu e você, que não é atleta. Né? Mas qual que é a ideia da medicina do esporte? É trazer, né, os princípios da alta performance e aplicar isso para a população em geral. Né? Então, o que diferencia um atleta? Por que um atleta ele tem uma performance tão importante em tal área? Né? Porque ele faz isso, porque ele dorme tantas horas por dia, porque ele come isso, porque ele tem uma disciplina. Né? Então, a gente pega aquilo, ressignifica, né? A gente adapta, né, para uma pessoa normal, né? Como eu, como você. Né? Então, isso daí, quando a gente junta tudo isso, né? A parte da medicina do esporte, a parte da nutrologia. A nutrologia, muita gente às vezes confunde, né? Mas é médico, é nutricionista, o que é nutrólogo, né? Então, a parte da nutrologia, a gente foca principalmente na questão da alimentação, da suplementação, né, das reposições, seja de vitaminas, sais minerais, hormonais, né? Tudo isso para você tratar uma doença ou para você realmente, às vezes, só melhorar a performance de um paciente. Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Uma pessoa chega e fala assim, poxa, eu estou cansado. Thiago, eu estou muito cansado. Né? Qual que é o médico que vai tratar isso? Né? Você fala assim, poxa, né, cansaço é uma queixa muito vaga. Né? Pode ser desde, sei lá, uma anemia, né? Pode ser desde o cara não está dormindo bem, o cara está muito ansioso, então ele gasta muita energia ali, o cara está trabalhando demais, o cara está com burnout, o cara está com algum déficit de vitamina, por exemplo, vitamina B12 baixa, o cara vai se arrastar. Né? Então, assim, por isso que é interessante a parte da nutrologia, porque a gente tem uma visão geral, né, do processo. Então, a gente vê os exames de sangue, conversa com o paciente e a gente entende, olha, provavelmente o seu cansaço é por causa disso, disso, disso. Né? Então, vamos tratar isso e ver o que acontece. Então, é um tratamento contínuo, né? Aí o cara melhora o cansaço, aí ele fala assim, poxa, agora eu quero emagrecer. Aí você emagrece. Aí depois que ele emagreceu, ele fala, pô, agora eu preciso ganhar músculo, porque se eu não tiver músculo, eu não vou conseguir me manter magro. Então você ganha músculo. Aí o cara volta e fala, poxa, agora minha libido não está legal. Você entende que todo momento você vai ter alguma questão que mais vai tocar no seu coração, a sua dor, né? E a gente está aqui para ajudar. Interessante o jeito que a gente observa como leigo, porque a gente separa em caixinhas, né? Então, por exemplo, você vai lá no cardiologista para ver o coração. Ah, meu coração tá legal. Aí você fala, não, então tá tranquilo, o motor tá funcionando. Mas a medicina é um sistema, é global, né? Então, assim, pode ser uma fadiga provocada por um problema coronário lá, por exemplo, ou pode ser simplesmente uma falta de vitamina, como o senhor falou. Perfeito. Então, assim, o senhor sente que a gente está voltando, por exemplo, aquela medicina familiar, aquela coisa de conhecer o paciente, de tanto que se especializou a medicina? O senhor tem essa mesma impressão? Sim, eu acho que isso é importante, né? Você ter uma visão como um generalista, né? Uma visão geral do paciente. É lógico que pela minha formação, né, eu acabo tendo essa maior facilidade, porque eu consigo ter um olhar ortopédico, um olhar nutrólogo, um olhar de médico do esporte, né? Então a gente consegue fazer juntar, né, um pouquinho de tudo. A medicina, ela se especializou muito e isso é muito bom. Quem ganha com isso é o paciente, né? E nós, como os médicos, a gente também tem que ter a humildade de saber até onde a gente vai. Né? Então, por exemplo, um paciente chega lá para mim, ele vai fazer uma reposição hormonal, por exemplo. Né? Ele precisa de uma reposição hormonal na menopausa, vamos colocar assim, né?
eu vou pedir alguns exames, né? Um desses exames são exames cardiológicos. E aí eu olho esses exames e falo, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não está legal. Então é o seguinte, ó, antes da gente iniciar esse processo, você vai passar com um cardiologista, né? com um cirurgião cardíaco, um cardiologista, enfim. E aí ele dando a avaliação dele, aí você volta aqui comigo. Então existe essa integração. Né? Isso exige empatia, humildade, né? Então assim, você tem que entender que eu tenho uma frase que eu gosto bastante, né? Que diz o seguinte, né? Que como que é? Você até ninguém constrói nada grande sozinho. Uhum. Se constrói, não é grande. Então, se você aspira, né, realmente resolver um problema, se você realmente aspira, né, ajudar as pessoas, né, você não pode andar sozinho. Você tem que estar com pessoas boas ao seu lado. Né? Então, eu quis dizer tudo isso daí para entender o quê? Porque a sua saúde é o seu bem mais precioso, né, é o seu maior patrimônio. Né? Não adianta você ter tudo e não ter saúde. Né? Então, e tem até outra frase, você vai ver que eu sou um cara de frases, né? Que fala assim, você acha que você tem um problema até você ter um problema de saúde. Aí você tem um problema. Né? Então, quando a gente pensa na sua saúde, imagina o seguinte, você vai lá passar comigo lá, cara, você está trazendo para mim o seu bem mais precioso. E você está falando assim, Thiago, cuida, por favor. Né? Eu tenho um futuro pela frente, eu vou me casar, você tem filhos? Não, ainda não. Eu vou ter filhos. Você vai ver a chavinha que vira na cabeça quando tem filhos. Né? Então, eu estou trazendo para você o meu bem mais precioso. O que eu posso fazer? E aí a gente vai orientando e saber os nossos limites. Olha, cara, eu acho que agora você precisa passar com um especialista de sono. Eu tenho noção de sono, eu vou te orientar. Mas em alguns momentos, você vai ter que passar com algum especialista. Então, essa humildade que o Thiago fala aqui é uma coisa que vale para todas as áreas, né? Mas, assim, a gente nota que, assim, as pessoas, não sei se... É um assunto que eu queria abordar, até deixei anotado aqui, não sei se o senhor está disposto a abordar esse assunto. Vamos para cima. Eu ouvi uma frase que me tocou bastante a respeito do emagrecimento, especificamente. Uhum. Que eu não vou saber agora o nome da profissional, mas ela falou numa entrevista o seguinte, ela falou assim, as pessoas elas não querem emagrecer, as pessoas querem ser emagrecidas. Uhum. E isso veio muito à tona agora com essa história das canetinhas, das possibilidades de você fazer um emagrecimento mais fácil, né? Sem tanto esforço, sem tanta disciplina. Qual é a sensação que o senhor tem lá no consultório quando chega um paciente e ele fala, preciso perder peso, por exemplo, como você falou? Tem um pouco a ver com isso que essa mulher falou ou ela está viajando? Não, exatamente. Eu até fiz um vídeo e postei ontem no Instagram que eu até brinquei que as pessoas elas estão esquecendo do verbo emagrecer, né? Na verdade, elas já não chegam falando eu quero emagrecer, elas chegam falando eu quero usar a canetinha. Né? E aí tem várias canetinhas, né? A do momento aí é o Monjaro, né? Então, assim, e por que isso? Porque pela facilidade que elas veem pessoas tendo, né, resultado. Mas o que a gente precisa entender, Felipe? Que a obesidade ela é uma doença, em primeiro lugar, né? E ela é uma doença multifatorial. Então, são várias causas que levam uma pessoa a se tornar obeso. Não é simplesmente, o cara não tem controle emocional, é psicológico, é genético. Sim, tudo isso tem a sua porção, né, de culpa ali, né, mas não é só isso. Né? Então, quando o paciente ele quer emagrecer, é aquele paciente que ele entende que ele vai precisar mudar hábitos. A genética... Ela tem uma frase que também a gente fala bastante frase aqui, né? A genética, ela coloca o projétil na arma, mas quem aperta, né, o gatilho são os hábitos, é o meio ambiente. Então, gostei da analogia disso aí, hein? Achei fácil de entender essa. Isso é importante, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou obeso porque meu pai é obeso, minha mãe é obeso. Sim, a genética ela tem uma pitada, mas a maior parte é o meio ambiente, a influência do meio ambiente, que seria o quê? Os seus hábitos. Uhum. Né? Então, peso novo não se mantém com hábitos antigos. Guarda essa frase. Essa é boa. Peso novo não se mantém com hábitos antigos. Então, se a pessoa ela quer emagrecer, ela vai entender durante o processo que ela vai precisar mudar algumas coisas da vida dela.
Às vezes, ela vai ter que mudar alguns hábitos. Eu todo final de semana, na sexta eu como comida japonesa, no sábado eu como pizza, no domingo eu faço churrasco. Perfeito, só que assim, será que você precisa disso? Será que a quantidade que você está comendo realmente vai te levar onde você quer? Você não precisa parar, mas às vezes você vai ter que desacelerar. Isso vale, inclusive, para amizades. Pô, toda vez que eu me encontro com os caras lá, eu tomo 30 latinhas de cerveja. Cara, se você está preocupado com a sua saúde nesse momento, será que esse é o melhor ambiente para você estar? São decisões difíceis. Mas as pessoas elas não querem, às vezes, abrir mão de algumas decisões, mas elas querem ter resultados que outras pessoas têm. Então, assim, é mais fácil você comparar frutos do que comparar semeadura. Uhum. Entendeu? Então começa a comparar a semeadura, o que aquela pessoa está tendo para ter o resultado dela, né? E aí voltando na sua pergunta, que a gente vai viajando aqui. Não, eu gosto disso. Você viu que eu vou indo, né? Eu acho isso aqui o máximo. Quando o entrevistado fica à vontade, é lá por 12 minutos. Inclusive, se você quiser, nos nossos entrevistas, já dá uma avançadinha. Nos primeiros 5 minutos o pessoal fica acanhado, mas depois vai embora. Agora aí, já estamos naquela fase boa. Já está na fase, daqui a pouco tá tirando a camiseta aqui, já tá tranquilo. É isso aí. Então, aí o que acontece? A pessoa, quando ela quer emagrecer, ela vai passar por esse processo. Mas existe a pessoa que quer ser emagrecida. A pessoa que quer ser emagrecida, ela não quer mudar absolutamente nada, mas ela quer um milagre. Ela quer assim, eu vim aqui porque eu quero tomar lá, porque o fulano tomou e perdeu, e eu quero isso daí, né? E esse paciente é um paciente mais difícil. Você tem que lidar com ele devagar, né? Você tem que ir com calma, né? Eu brinco que esse tipo de paciente é igual uma sementinha. Você tem que ir regando aos poucos, né? Então, uma sementinha, se você chega com uma mangueira de bombeiro e liga lá, você mata a semente. Uhum. Mesmo sendo água, você mata por causa da quantidade. Então, você tem que ir regando aos pouquinhos, né? Então, esse paciente, você tem que ter mais empatia, você tem que estar próximo dele. Então, algo que a gente faz também, né, nos nossos atendimentos é a proximidade médico-paciente, né? Então, todos os meus pacientes, eles têm meu telefone pessoal. Então, assim, todo dia. E eu adoro isso, porque quando você está próximo do paciente, realmente você traz segurança para ele, né? Você traz confiança para ele, né? Ele sabe que a qualquer momento ele vai te ligar, vai te mandar uma mensagem, você vai estar ali para auxiliá-lo, né? Não é um e-mail que você vai mandar às vezes, o cara vai ver só na segunda-feira, e aí às vezes já perdeu o time ali de resolver o problema, né? Então isso é muito importante. Então, essa questão de emagrecer e ser emagrecido, no final das contas, são escolhas, né? E assim, você pode escolher seguir um caminho ou seguir o outro, mas você é refém das consequências daquele caminho que você escolheu. O Einstein que falava, né, que o absurdo é você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Exato. Isso é um absurdo, né? Exato. E acho que vale com tudo. Mas agora falando uma coisinha dos bastidores, que é o que nos agrada nessas entrevistas, como fica o médico na hora de atender esse cara aí? Esse cara que chega lá no consultório já dono da razão, dono da verdade. Não, eu já li, já soube lá no chat GPT, eu vi que o Monjaro funciona e tal. Como que você faz para atender esse cara com um sorriso no rosto? Qual é o exercício do médico? Porque a gente só pensa no lado do paciente, né? Mas depois o médico lá. Perfeito. Cara, é assim, hoje eu sou bem tranquilo com relação a isso, sabe? Eu acho que você vai ficando mais velho, né? A maturidade, né? Ela vai te trazendo mais paz, né? Então, hoje, qual que é a minha ideia ali no consultório? Primeiro que eu não estou ali para julgar ninguém, né? Então, eu estou ali para ajudar, não julgar, né? Então, a minha ideia é trazer números, dados. Porque contra números não há argumentos, né? Então, assim, eu posso chegar para alguém e falar assim, cara, você precisa emagrecer. E a pessoa fala assim, Thiago, eu estou bem assim, eu estou bem. Minha esposa fala que eu estou bonito, e eu me sinto bem, eu não tenho nenhum problema, meus exames estão normais, meu colesterol está bom, minha diabetes está boa. Cara, eu estou tranquilo e está tudo bem, né? Então, assim, eu não vou conseguir, não é subjetivismo. Uhum. Porque, às vezes, Felipe, o que é bonito para você não é bonito para mim. Você entende? Então, a gente fica numa guerra subjetiva. Lá não. Lá a gente tem que analisar os dados. A matemática. Eu falo que emagrecimento é matemática. Então, o paciente ele vai me trazer os exames dele.
Quando o paciente geralmente fala assim, olha, Thiago, eu peso 100, vamos pegar um paciente de 180 quilos, que a gente tem bastante pacientes com obesidade, né, vamos dizer assim, grau 3 para cima. Grau 3, né, obesidade, não obeso de 100 quilos, 120 quilos, obesos de MC acima de 50. Né? Então, o que acontece? Esse paciente, quando a gente vai conversando com ele, né, a gente vai entendendo um pouco dos hábitos dele, só que aí chega na hora dos números. E quando que é esses números? São basicamente 3. É a avaliação corporal, os números de avaliação corporal, então, por exemplo, circunferência abdominal. Então, se eu chego para o paciente e falo, o normal é até 90, você está com 140. Opa, já plantou uma sementinha. Bioimpedância, que é um exame que a gente faz para análise de composição corporal. Então eu falo assim, olha, você até pode estar com o peso normal, só que o seu percentual de gordura tem que ser até 25 para homens, até 35 para mulheres. E o seu percentual está 50. Já é outra semente. Dentro da própria bioimpedância, ela traz um dado que é extremamente importante, que é o nível de gordura visceral. Você já ouviu falar de gordura visceral? Já ouvi. Eu achei bem interessante isso, que às vezes o cara é um falso magro, né? Exato, exatamente. Um falso magro. Hoje em dia a gente chama até de obesidade de peso normal. É aquela pessoa que tem o peso normal, só que um percentual de gordura muito alto. Então o que acontece? A gordura visceral, que é a gordura abdominal, né, lá dentro da barriga, aquela gordura que fica nas vísceras, no fígado, ela é a pior gordura que existe. Né? Então, ela é uma gordura extremamente inflamatória. Ela é fator de risco para praticamente tudo de ruim que você possa imaginar. Pressão alta, diabetes, infarto, AVC, Alzheimer, câncer, morte prematura, tudo que você possa imaginar. Né? Inclusive, né, só para fazer um parênteses aqui, nós estamos no Outubro Rosa, né? E a questão do câncer de mama, né? E a gente sabe que a obesidade ela é um fator de risco, né? Ela é um fator? Um fator de risco reversível, né? Porque você pode emagrecer para câncer de mama. E não só para aumentar o risco de câncer de mama, mas quando as pessoas que têm câncer de mama, se você pegar pessoas com câncer de mama com obesidade, ela traz pior prognóstico e pior resposta ao tratamento. Então, não é só que ela aumenta o risco de câncer de mama, ela piora o tratamento e piora o prognóstico. Fecha um parênteses só por causa que nós estamos no mês de outubro. Acho aí, né? Muito importante colocar isso aqui, porque eu confesso que a gente já fez ações aí de Outubro Rosa e a gente sempre conversa com o oncologista, né? E tal. Aí o fator, ele cita lá vários, né? E obesidade deve estar lá entre eles, mas passa batido, né? Exatamente. Legal você falar. Mas é interessante. Então, por exemplo, a gordura visceral, que é fator de risco para tudo, eu costumo dizer que ela é a raiz da obesidade. Né? Então, a gordura visceral, depende da forma que você avalia, né? Que você quantifica, mas, por exemplo, pelo nosso instrumental, lá na nossa bioimpedância, o normal dela é de 1 a 9. É uma escala. Né? E às vezes chegam pacientes lá com 30, por exemplo, 30, né, 32, ou seja, o cara chega 3 vezes acima. Então esse paciente ele tem muito risco. E por que eu estou falando isso? Porque quando esse paciente vê esse número, aí cai a ficha. Aí começa a cair a ficha. Porque assim, você só muda, Felipe, de 2 formas, no amor e na dor. Só que na dor você muda mais rápido. Entendeu? Então no amor é mais devagar. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, mulher. Mulher quer botar silicone. Aí ela chega lá, o cara fala assim, ó, você vai fazer a cirurgia, vou chutar alto, tá? Vai ficar R$100 mil sua cirurgia. Aí vai falar, meu Deus do céu, tá louco? Eu vou pegar o cara mais top do Brasil, o cirurgião plástico mais top do Brasil. Não, R$100 mil não, é muita coisa. Tá, mas se essa mesma mulher, ela descobrir que ela tem um câncer, e o cara fala assim, olha, eu cobro R$100 mil para fazer essa cirurgia. Ela vende a moto, ela vende a casa, ela faz um empréstimo. Então, por que eu quis dar esse exemplo, gente? Esse exemplo bem discrepante, tá? Porque a dor, ela te tira da zona de conforto mais rápido. Né? O amor, o prazer, nem tanto. Ele também te motiva. Pô, é legal ficar magro. Pô, eu queria ficar magro, tal. Eu queria ter um corpo legal, ir pra praia. É uma coisa. Outra coisa é chegar e falar assim, cara, a sua gordura visceral está muito alta. Desse jeito, daqui 20 anos, você não vai estar com seus filhos. Pô. Opa, o cara já fala, ele abre os olhos e fala, peraí, então o negócio é sério, não é, você entendeu? Então a dor, ela te tira da zona de conforto. E o terceiro parâmetro são os exames de sangue.
Às vezes, o paciente ele fala assim, você já deve ter ouvido gente falar assim, não, cara, eu tô acima do peso, mas, cara, meus exames estão normais. Já não viu? Eu falei já isso. Então, isso é muito comum. Eu falei, eu fui no... Pra você ter uma ideia, eu compartilhar aqui. Eu fui num otorrino, há um tempinho atrás, já que eu tenho rinite, tá? Tempo seco, né? Que Bauru tá um tempo seco lascado. Aí cheguei lá e tal. Primeira coisa que ele falou assim, quanto você tá pesando? Falei, pô, tô pesando 105, 106. Aí ele falou, tem que emagrecer. Falei, pô, mas eu vim aqui pra ver o meu nariz, tá? Antes da gente conversar. Ele falou, não. Ele falou, Felipe, você tá, eu acompanho você, não sei o que e tal. Você tá ganhando peso. Conforme a gente, cada vez que você vem aqui, você vem com a camisetinha um pouquinho mais larga. Ele falou assim, ó, você quer viver ou quer morrer? Ele falou assim já de cara. Aí eu falei, porra, né, meu, o cara tá, tô vindo aqui no otorrino, o cara quer mandar eu emagrecer, não basta minha noiva, todo mundo. Mas cara, e aí o argumento do gordinho é sempre esse, não, mas eu tô tranquilo, meus exames estão normais, só que chega uma hora que a conta... É assim, é igual um cartão de crédito, né, uma hora a fatura chega. Mas assim, essa questão dos exames normais é que geralmente existe uma bateria de exames básicos, vamos dizer assim, que a maioria dos médicos pedem, só que dentro dessa bateria, às vezes, não tem exames específicos para avaliar inflamação. Então, quando você aprofunda essa pesquisa com alguns exames, aí você já começa a ter indícios de que esse paciente ele não está legal. Né? Então, às vezes, não é que os exames estão normais, é que, às vezes, não foram pedidos exames que mostrariam já essa alteração no paciente. Entendeu? Como se fosse, por exemplo, um hemograma completo lá. O cara vai olhar o taxa de hemácias lá, vai fazer um check-up, né? Exato. É igual você vai reformar aqui seu podcast aqui, você chama o cara da hidráulica, mas daí você fala assim, cara, tá tudo normal. Cara, Aí eu falo assim, tá, mas e o pessoal da elétrica? Você fala, pô, da elétrica, não sei. Mas assim, não parece que tá tudo bem. Não, mas você chegou a pedir o pessoal da elétrica, você entendeu? Só para fazer uma comparação. Faz todo sentido, porque é que tá, né? Você não tá indo lá no cardiologista para ver a questão do seu peso, você não tá indo tratar isso. Você tá buscando lá, você tem alguma veia entupida, alguma coisa assim, né? Você tá indo meio que, ó, tô em risco de morrer, risco iminente de morte? Não. Então tá tudo bem. É isso, exatamente. Tá tudo bem. Não tá tudo bem, que nem você falou. Daqui a 20 anos vai estar tudo horrível. Exatamente. Se continuar na ladeira abaixo aí. Então é muito importante. E é curioso, né, Thiago, que tipo assim, por mais que as pessoas estão cada vez mais informadas, né, pode-se dizer assim, sobre esse tema, os índices de obesidade só aumentam, né? Assim, é o problema do século passado já, né, que falavam. E assim, é meio contraditório, né? Quanto mais a gente tem informação, mais produtos dietéticos, mais soluções, mais a galera engorda, né? Exato. A obesidade, ela é a doença uma das doenças que mais cresce no mundo, né? Deu uma desacelerada agora por causa das canetinhas, né? Mas, por outro lado, acelerou demais durante a pandemia, né? Então, durante a pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficavam em casa e comiam errado. Então, os dados, por exemplo, a população mundial vai atingir 1 bilhão de obesos, de pessoas acima do peso, em 2030. Né? Já atingiu. Né? Então, acelerou dados que a gente teria lá na frente. Né? Então, mas o que acontece? Isso é importante falar, Felipe, porque assim, a obesidade, e nós não estamos falando aqui de aceitação, são coisas diferentes. Eu me aceito do jeito que eu sou. Legal. Vai com Deus, tranquilo. Né? Agora, quando a gente avalia em termos médicos, né, a obesidade, ela eu vou trazer aqui para você algumas informações que eu costumo até, inclusive, falar na minha consulta para o paciente. Por quê? Para ele, primeira coisa, é tirar aquele fardo de que ele é o culpado. Porque a primeira sensação quando você, né, vai conversar com uma pessoa que sofre de obesidade, e eu posso falar isso tranquilamente porque eu luto contra a obesidade também, é aquele sentimento de culpa. De você falar assim, poxa, cara, eu sei o que é o certo, eu sei o que tem que fazer, mas, cara, eu não consigo fazer, cara. Pô, e aí todo mundo me fala, parece que eu sou desleixado, parece que eu não tenho controle emocional, que eu não tenho domínio próprio, que eu não sei o que fazer. E aí ele carrega essa culpa. E aí o que ele faz, geralmente? Ele vai afundar essa culpa onde? Recompensa. Na própria comida. Nossa, isso aí é totalmente verdade. Não é isso?
É igual quando a gente fala assim, pô, vou fazer uma dieta. Já fiz tanta dieta, já que eu posso falar aqui. O fim de semana antes da dieta você destrói. Porque você fala assim, vou dar aquela despedida, porque segunda-feira vai ser diferente. Cara, é exatamente isso. É isso. E aí isso é interessante, porque emagrece quem faz dieta no final de semana. Esse é o clássico, tá? Se você não faz no final de semana, você não vai emagrecer, né? Mas então, voltando, o que acontece? A pessoa, existem várias explicações, tá? Eu vou focar em uma aqui só para ficar mais fácil o entendimento. A pessoa com obesidade, ela tem um nível de gordura visceral mais alto. Uhum. Nós já falamos que essa gordura visceral, ela tem um poder inflamatório muito alto. É uma gordura inflamatória. Essa inflamação, lá no seu intestino, ela altera, né? Ela altera a comunidade de bactérias do seu intestino, ela altera a microbiota intestinal. Então, o que ela faz? Imagina o seguinte, para ficar mais fácil. Ela mata as bactérias boazinhas e aí cresce as bactérias ruinzinhas. E isso gera uma mudança no nosso organismo inteiro, porque essas bactérias são importantes. Vou trazer 3 aspectos porque essas bactérias são importantes. O primeiro aspecto é o aspecto que essas bactérias auxiliam na produção do GLP-1. O que é o GLP-1? O GLP-1 é o nosso hormônio, o nosso Ozempic natural, o nosso o Mounjaro natural, né? O que o Mounjaro tem 2 hormônios, mas vamos imaginar que é o Ozempic, né? Ozempic. O que o GLP-1 faz? Ele aumenta a saciedade, ele te tira a fome. Então, segue comigo. Se você está inflamado e você matou essas bactérias que aumentam a produção do GLP-1, o seu GLP-1 é baixo. Se o seu GLP-1 é baixo, você tem menos saciedade. Então, o indivíduo com obesidade, ele almoça meio-dia, 2 horas da tarde, ele está tomando uma Coca-Cola com uma coxinha. E aí os amigos falam, cara, pera lá, você precisa se controlar, irmão. Você acabou de comer, faz 2 horas que você almoçou, você já está tomando uma Coca-Cola com uma coxinha. Mas não, ele tem fome. Não é que ele está fazendo aquilo porque ele realmente tem fome. Então você começa a entender que o indivíduo com obesidade ele é mais vítima do que culpado da situação dele. Outra coisa, quando você mata essas bactérias boazinhas, 90% da sua serotonina é produzida por essas bactérias. Quando você mata essas bactérias, o seu nível de serotonina cai. O que é a serotonina? É o hormônio do prazer, do bem-estar. Imagina você com uma serotonina baixa, o que acontece com a pessoa? Irritada, ansiosa, depressiva, né? Então, às vezes, a pessoa com sobrepeso, ela é mais ansiosa, né? Às vezes ela é mais depressiva. E como que ela faz para conseguir aumentar a serotonina de forma mais rápida? Ela vai comer doce. Então, você já juntou um cara que ele tem mais fome, né? E um cara que produz pouca serotonina, ou seja, além de comer mais, ele quer comer coisa calórica para aumentar a serotonina, né? Então, olha como vai Puta, é a corrente do desastre isso aí, né? Vai alterando tudo, né? E o que acontece? Essa inflamação da gordura visceral, olha que interessante isso. Essa inflamação, ela gera no paciente o que a gente chama de resistência medicamentosa. Então, o que é a resistência medicamentosa? Presta sua caneta, por favor, deixa eu mostrar. Imagina que você tem o melhor remédio para emagrecer. O melhor remédio para emagrecer. Mas esse remédio, ele precisa se conectar, ele precisa se ligar na célula para emagrecer. Quando você está inflamado, o que acontece? É como se você... Vou pegar aqui, só para você entender. É como se você criasse uma barreira entre a célula, que está aqui, o receptor, e a medicação. Então, a medicação ela não se conecta na célula. Isso aqui é gerado pela inflamação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desinflamar esse paciente, né? É lógico que nem todos os pacientes vão ter a mesma resposta ao remédio. Mas, você já deve ter ouvido pessoas... Obrigado. Pessoas que falaram assim, poxa, eu tomei aquele remédio e só perdi 2 quilos. Ou eu tomei aquele remédio, foi igual água, não perdi nada, não mudou nada para mim. Pode ser que aquela pessoa não responda ao remédio. Nem todo mundo vai responder ao remédio, porque se todo mundo respondesse ao remédio, não existiria câncer. Todo mundo responderia à quimioterapia. Você concorda comigo? Claro. Você resolve o câncer, acabou. Agora, se essa pessoa está inflamada,
você precisa desinflamar essa pessoa durante o processo de emagrecimento para ela ter um resultado eficaz. Entendeu? Então, não é só simplesmente chegar e tomar um remédio. Porque se você tomar o remédio, você vai emagrecer, você vai perder peso. O problema não é esse, o problema é assim. Primeiro, você não vai perder o tanto de peso que você perderia se você realmente estivesse fazendo um tratamento completo. E o segundo ponto, a chance de você voltar a engordar quando você parar com o remédio é gigantesca. Enorme. Entendeu? Então, eu quis trazer esses 3 pontos de uma pessoa com obesidade. Ou seja, só para a gente resumir e fechar aqui, ela come mais, ela tem mais vontade de coisas calóricas e o remédio não funciona direito. Ou seja, olha o ambiente, a dificuldade para você emagrecer uma pessoa. Nossa, isso aqui foi uma aula mesmo que o Dr. Thiago está dando aqui pra gente, porque olha, isso aí explica muitos dos fatores que a gente sofre quando está querendo emagrecer, né? Que é a fome desacerbada, que o senhor comentou aí no primeiro fator. O segundo, você querer o chocolate, você querer a coisa mais calórica possível para compensar talvez essa tristeza aí da serotonina. E a questão medicamentosa aí só quem realmente usou alguma medicação, algum inibidor vai poder comentar aqui, até pode estar livre aqui os comentários para vocês falarem. E já caminhando para um desfecho, doutor Thiago, como que o senhor faz então, diante de todo esse cenário caótico, para apresentar? Porque o senhor só trouxe os problemas aqui. O cara vai falar, desisto, não quero. Como que o Thiago resolve isso lá no consultório dele? Perfeito. Mas isso aí é até intencional, né? Primeiro a gente precisa apertar a ferida do cara. O cara precisa entender que ele precisa mudar. Que não é uma questão só de estética ou de aceitação, né? Então, lá no consultório, né, a gente tenta fazer um tratamento. A gente faz um tratamento, né, que é um tratamento onde a gente aborda todos esses fatores, né, multifatorial, né? Então, imagina o seguinte, que a obesidade, ela é eu sempre dou esse exemplo, é uma banheira com várias torneiras abertas. Então, a medicação, ela é você fechar uma torneira. Mas se você não fecha as outras, a banheira continua enchendo. Uhum. Né? Então, a questão do exercício físico é o primeiro pilar. Né? Exercício físico, Thiago, mas eu não faço nada. Cara, começa fazendo qualquer coisa. Vai dar uma volta com o seu cachorro no quarteirão, faz uns agachamentos em casa, sobe de escada ao invés de subir de elevador no seu trabalho. Qualquer coisa que aumente gasto energético, né, é válido. Bem-vindo. Porque a obesidade é você comer menos. O que é emagrecer? É você comer menos do que você gasta. Então você precisa aumentar o seu gasto. Primeiro aspecto. O segundo aspecto é a questão da alimentação. É lógico que eu tenho um nutricionista, estou acompanhando, isso é sempre válido, né? Mas assim, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que às vezes falam, poxa, mas eu não consigo passar com um nutricionista, né? O que eu faço? Então a primeira coisa é você aumentar o consumo de proteína. Essa é uma estratégia muito interessante, né? Por quê? Porque a proteína ela traz mais saciedade, é diferente do carboidrato. Então, você comer, por exemplo, carne, frango, ovo, peixe, né? O próprio whey protein, que é um suplemento aí, ele vai te trazer mais saciedade. Diferente de você, por exemplo, comer carboidrato. Se eu trago para você um pratão aqui de macarrão com alho e óleo, você come o prato inteiro. Agora, se eu trago para você um bife aqui de 500 gramas, quando chega na metade, irmão, você já fala, cara, não aguento. Então, esse é um segundo aspecto. O terceiro aspecto é avaliar a questão de medicação mesmo. Esse paciente precisa de remédio ou não? Né? E aí a gente tem que avaliar a questão medicamentosa. Quarto aspecto é a questão de suplementação. Né? O que esse paciente precisa repor? Se esse paciente tiver uma vitamina D baixa, esse paciente vai ter mais dificuldade em emagrecer. Porque a vitamina D é um antioxidante. Diminui a inflamação. Diminuindo a inflamação, diminui a resistência medicamentosa. Aqueles 3 fatores que o senhor comentou, então a inflamação é atacada para facilitar aqueles outros 3 problemas que ele já citou. Exatamente. Outra coisa, reposição hormonal. Esse paciente precisa de reposição hormonal. Né? Se você tem uma testosterona muito baixa, né? Porque geralmente o obeso ele tem uma testosterona baixa, né? Provavelmente você vai perder músculo durante o processo de emagrecimento. E se você perde músculo, você não consegue se manter magro. Porque o que te mantém magro é ter músculo.
o músculo ele ajuda a gastar, né? Exato, ele queima caloria, né? Além disso, isso são assim, vamos dizer, o básico, né? E aí entra em outras coisas que a gente estava conversando aqui agora, da questão do mindset, da questão dos hábitos, da questão do convívio social, na questão do casal, entender que um precisa ajudar o outro para não ser sabotador. É igual você falar assim para mim, Thiago, depois da nossa conversa aqui eu vou começar uma dieta. Aí você chega na sua casa à noite, na hora que você entra, a sua esposa esqueceu uma caixa de bis em cima da mesa. Cara, qual que é a chance de você não comer? Você Poxa, entendeu? Então, é verdade, isso aí é comum. Então, tem que estar alinhado, o casal tem que estar alinhado. Né? Tudo tem que estar alinhado. Por quê? Porque senão vira uma brecha para você sair do foco. E é difícil isso, é muito difícil. Né? Por exemplo, uma coisa que eu só para a gente encerrando, né? Muitas pessoas não se alimentam no período da tarde. Elas almoçam, vai trabalhar, trabalha igual um louco. O que acontece quando chega à noite em casa? Chega morrendo de fome. Né? Então, se você no meio da tarde coloca uma barrinha de proteína, toma um whey, come, sei lá, um sanduíche de atum, algo que tenha proteína, você pode ter certeza, na hora que você chegar na sua casa à noite, você vai comer menos do que você não tivesse comido. E aí até contra intuitivo, né? Você fala assim, cara, mas espera lá, eu quero emagrecer, você está falando que eu tenho que comer? Não, você tem que comer certo na hora certa, entendeu? Porque isso lá à noite vai tirar sua fome, porque geralmente o problema é à noite. Você conversa com as pessoas, o problema é arrebentar à noite. E como você sabe se a pessoa comeu muito à noite? Você não pergunta para ela, viu, quanto você comeu à noite? Você pergunta assim para ela, viu, você tem fome de manhã? Tiago, não, acordo de manhã, eu vou trabalhar, tomo só um cafezinho, eu vou ter fome só lá pelas 2 horas da tarde e tal. Essa pessoa, provavelmente, ela come muito no período da noite, que é o pior horário para a gente comer. Olha só, cara. Olha, o Dr. Thiago, eu não vou fazer ele sofrer mais aqui, porque, poxa vida, daqui a pouco eu vou perder a minha consulta lá com ele. Mas, assim, esse tema é muito rico. É muito rico porque é uma maneira muito didática de apresentar as questões que a gente está cheio de soluções fáceis aí na internet. A gente vê aí um monte de experts falando de como emagrecer, fazendo a dieta da lua, a dieta do não sei o quê. Então, assim, aqui a gente está falando com um médico especializado nisso, que trata isso há anos e que, inclusive, é um ex-obeso, um obeso em desconstrução. Basicamente é isso. Então, assim, se você tem interesse de fazer um tratamento de longo prazo, né, doutor? Que fazer um ganho para a vida, né? Mudar a vida. A sugestão está aqui, ó, na nossa cidade, ali no Prime. O Prime Square, né? Dá os detalhes para como que a pessoa faz para fazer um agendamento com o senhor. Isso. No meu Instagram, né? Acho que é a forma mais correta, mais fácil, né? DR de doutor, né? Thiago Viana, então Thiago com TH, Viana com N, né? Já tem lá no link da bio, você clica lá, já vai ser direcionado diretamente para o nosso instituto, né? Então nós temos um instituto localizado ali no Prime Square, no térreo, sala 7 da Torre 2, então um instituto maravilhoso ali, onde a gente vai sentar, nós vamos conversar, né? E nós vamos elaborar aí a melhor estratégia aí para tentar te ajudar sem sofrimento, e isso é importante, né? Porque não adianta eu falar para você assim, ó, Felipe, você vai perder 20 quilos em um mês, só que você vai ter dor de cabeça, você vai vomitar toda hora, você vai passar mal, você larga o tratamento, né? Então, não só ele tem que ser um tratamento com resultado, mas é um tratamento também que não te traga desconforto colateral. Show de bola. Ó, adorei a entrevista do Dr. Thiago, já está convidado para retornar aqui outras vezes para falar sobre a clínica, para falar de outros empreendimentos. Dr. Thiago é mais do que médico, é empresário, é empreendedor, a gente sabe disso. E a gente está aqui disponível para conversar. Já convidei a esposa dele, que também é empresária, vai vir aqui no TEDcast. Ela não pôde vir porque o bebê estava dando um trabalho. Ficou doentinho. Então, na próxima, com certeza, a esposa do Dr. Thiago vai estar aqui com a gente. Vou chamar aqui vocês mais uma vez para curtir o perfil do TEDcast no YouTube, inscrever. O pessoal assiste muitos nossos vídeos, mas não curtem, não compartilham, não comentam. Gente, dá aquele favorece a gente lá, dá um like que o YouTube ajuda a jogar para mais pessoas. Vocês podem acompanhar os cortes, como eu falei, no perfil da agência TED Marketing ou também no TikTok,
no perfil do TEDcast. Até a próxima entrevista, fiquem com Deus e até lá. Valeu! Está começando mais um episódio do TEDcast.